Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 3 de agosto. Nós estamos no mês vocacional, o mês das vocações. Nesta primeira semana somos convidados a rezar, sobretudo a partir deste primeiro domingo, a vocação ordenada, o dia do Padre, será amanhã, dia 4, dia de São João Maria Vianney, porém no domingo nós celebramos as vocações ordenadas, o ministério ordenado na igreja, padre, diáconos, bispos, no primeiro domingo então do mês de agosto. Para cada domingo uma celebração específica, voltar então para essa realidade específica. No segundo domingo nós lembramos o Dia dos Pais e assim rezamos por todas as famílias. No terceiro domingo, as vocações religiosas, as vidas consagradas. Então, rezamos por todos os frades e irmãs que consagraram a vida pela causa do reino. E no último domingo do mês, nós celebramos então o dia do leigo, do laicato, do povo de Deus, de toda a vocação dos batizados. Então, que o Deus da vida derrame o seu amor, graça e misericórdia sobre a vida das vocações de nossa igreja. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, no dia 3 de agosto, ainda contamos com a primeira leitura que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 40, versículos 16 a 21, depois dos versículos 34 a 38, que diz assim: naqueles dias Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então, é para nós já um ensinamento profundo. Fazer tudo o que Deus ordenar, tudo o que Deus nos convidar a fazer. E qual que é a ordem de Deus para conosco? Jesus é muito claro. O Senhor Jesus Cristo disse: se me amais, observareis o meu mandamento, guardareis o meu mandamento. Então somos convidados a guardar o mandamento de Deus. E ele continua então, a leitura continua. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Então, nós estamos aqui, dentro desse relato, na construção do templo. Moisés, que a pedido e ordem de Deus, edifica o templo
o templo aonde residirá a arca da aliança, aonde se encontrará o propiciatório, o lugar onde está reservado a arca da aliança. Amados irmãos e irmãs, assim também todos nós somos convidados na nossa vivência e caminhada a ir edificando o santuário de Deus. Qual é o santuário de Deus? Primeiramente, a nossa própria vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos, amados irmãos e irmãs, pedras vivas da igreja. Somos convidados a estar na presença do Senhor e a ir edificando, ir de fato, amados irmãos e irmãs, se deixando ser tocado e transformado pela graça e pelo amor de Deus em nossa vida. O Senhor que vem e enche todo o santuário. Aqui fala que a nuvem do Senhor vem, se coloca sobre o santuário e faz encher a presença de Deus. Então se faz naquele lugar a presença, a glória de Deus. Amados irmãos e irmãs, também em nossa vivência, por meio da graça do santo batismo, Deus habita em nós. Deus habita em nós. Como estamos vivendo a nossa vida, uma vez que somos templos de Deus? Estamos amando o Deus da vida com todo o nosso coração? Estamos evitando ofendê-lo por meio de nossos pecados? Então, nós precisamos, amados irmãos e irmãs, cuidar do templo, deste santuário que é, então, o nosso próprio ser, o nosso corpo, a nossa vida. O corpo não é para nós mesmos, o corpo é para louvar e bendizer o Deus da vida. Por isso o salmista diz: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Então devemos ser esta casa amável, lugar de encontro, lugar onde o Senhor vem, o Senhor possa descansar. Por fim, o Evangelho, amados irmãos e irmãs, que nós acabamos de ouvir, de São Mateus, capítulo 13, é para nós uma retomada daquilo que nós ouvíamos, sobretudo no último fim de semana. A conclusão do capítulo 13, a conclusão praticamente então das parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, discurso em parábolas. Aqui nós nos deparamos com a última parábola, a parábola da rede jogada ao mar, lançada ao mar, aonde apanha todos os tipos de peixes. Quando ela está cheia, os pescadores puxam as redes para a rede para a praia e procuram separar em cestos bons, em cestos peixes bons e jogar fora os que não prestam. Jesus usa esta visão para dizer do último dia, do julgamento entre justos e injustos, esta segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde será separado os bens dos maus. Porém, gostaria de centrar a reflexão em uma afirmação do Senhor. Primeiro ele pergunta aos discípulos se eles compreendem tudo isso. Os discípulos dizem que sim, é preciso compreender. Segundo ele diz, então Jesus acrescentou: assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, todos que são convidados a ser discípulos do reino dos céus. Aqui se fala dos mestres da lei, porém, todo batizado é convidado a ser discípulo do reino dos céus. O que é de ser discípulo? É estar próximo, é fazer companhia, estar unido, estar o mais próximo possível, aprender daquele que tem a ensinar. Quando vamos nos fazendo discípulos do reino dos céus, nós nos tornamos esta imagem de um pai de família, que é capaz de tirar coisas novas e velhas do seu tesouro. A palavra já nos diz, aonde está o teu coração, aí se encontra o teu tesouro. Então, amados irmãos e irmãs, este tesouro de fato é o próprio coração. Jesus fala da realidade escatológica, separação entre bens e mal, dos justos e injustos, mas nós podemos trazer também para uma realidade particular.
Ser discípulo do reino dos céus é ter a graça de Deus agindo em nós, e nesta vivência vamos de fato nos configurando ao Senhor, de tal modo que nós vamos tirando coisas novas e velhas. Em que sentido? Purificando aquilo que deve ser purificado e fazendo com que a graça de Deus nos torne novas criaturas. Ser em Cristo uma nova criatura. Esta deve ser a nossa razão de existir. Esse deve ser o nosso maior tesouro, o desejo de nosso coração. Amados irmãos e irmãs, pedir a graça, o auxílio de Deus, para que possamos ser novas criaturas no Deus da vida. E assim dizer como o salmista: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Que sejamos casa amável de Deus, para que possamos, de fato, ser seus discípulos, discípulos do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.